Já nos estúdios aqui da Sucesso Bambuí FM, a presença do senhor Tenente Carlos, que a partir de agora vai apresentar pra gente um programa Polícia em Notícia. O programa Polícia em Notícia é um programa de cunho jornalístico a respeito aí do trabalho da Polícia Militar, trazendo as informações do trabalho da polícia. Lembrando a você, ouvinte, que todas as informações desse programa são de total responsabilidade da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Começa agora mais um programa Polícia em Notícia. Bom dia. Muito bem. Vinheta errada. Polícia Notícia, a abertura não é essa. Muito bem, vamos ao Polícia e Notícia. Agora sim. Mais um bom dia, tá aí pra você também. A Sucesso Bambuí FM apresenta Polícia em Notícia. Os fatos, os acontecimentos, as ocorrências policiais. Polícia em Notícia. Apresentação: Tenente Carlos. Muito bem, Tenente Carlos, muito bom dia, tudo bem, Tenente? Bom dia, Juliano, bom dia, ouvintes da Rádio Sucesso. Mais uma sexta-feira estamos aí. Iniciar o programa, mandar um abraço para alguns ouvintes que sempre estão nos ouvindo. A dona Gilca, a Isabelzinha, são pessoas que são assíduas, ouvidoras do programa, né? Com certeza. Um abraço para a dona Gilca e Isabelzinha. Não tivemos muitas ocorrências. Começando aqui no dia 2, às 17h50, um acidente de trânsito na rua Padre Domingos, um choque mecânico envolvendo um Honda Civic, um veículo Honda Civic de cor preta, e um Volkswagen Gol de cor branca. O Honda Civic estava devidamente estacionado na via, e o Gol, segundo informações, ele estava parado e sem nenhum ocupante. Você vê que ele soltou-se e desceu e veio chocar com o Honda Civic que estava estacionado. A ocorrência foi atendida pelo sargento Ribeiro Cabo Volta, tendo feito acordo entre as partes. Às 19h50, ainda no dia 2, os militares foram acionados na rua Sinfrônio Correia. Segundo a vítima, a mesma chegou em sua residência, uma kitnet, no momento que o autor, de posse de um tchaco, um instrumento, antigamente usava muito, hoje a gente nem vê mais, ele usou e agrediu, segundo a vítima, com esse objeto. Em contato com o autor, esse falou que ele apenas se defendeu, que a suposta vítima é mais forte que ele, tem uma pressão física maior, e partiu para cima dele para agredi-lo. Ele estava embriagado e ele apenas se defendeu, utilizou desse objeto. E as partes foram orientadas e advertidas. O sargento Rodrigo Cabo Cláudio atendeu essa ocorrência. Às 4h da manhã, no dia 3, a vítima compareceu no quartel alegando que reside na rua Santos Dumont. E o fato aconteceu 4h da manhã, só que ele foi no quartel por volta de 8h30. E, segundo ele, naquela madrugada, alguém, aproveitando que a vítima, devido ao calor intenso, a vítima deixou a janela da sua residência, do seu quarto aberto. O cidadão entrou sorrateiramente pela janela, furtou um celular e um cheque, no valor de R$500, não havendo suspeita da autoria do delito. O soldado Gonçalves que fez o registro. A gente orienta que esse tipo de situação, evidentemente, está fazendo calor? Tá. O calor está intenso, a gente realmente reconhece, mas a gente tem que se precaver, tem que tomar cuidado para que situações como essa não ocorram. Certo? Antes um calor do que ter um prejuízo. Como um ventilador, a gente tem que ver outras formas de estar evitando situações como essa. Às 13h50 da data de ontem, a vítima compareceu no quartel alegando que, devido à falta de energia elétrica recorrida que tem uma fazenda Retiro Barro Vermelho, em data de dia 1º, ela, por volta de 17h, faltou energia. E essa energia perdurou até no dia seguinte. E ele teve um prejuízo na perda de 231 litros de leite, mais de R$200 em dinheiro devido a essa perda. E ele fez contato com a companhia de energia e nada foi feito. Registrou esse boletim para futuras providências. O soldado Gonçalves fez o registro. Às 19h30 de ontem, os militares foram acionados na rua Erimateia Mourão. Segundo o solicitante, o autor, que é seu filho, de posse de um cabo de enxada, passou a agredir seu marido. No caso, a vítima tem 60 anos de idade, o autor é um jovem, chegando a lesionar o braço da vítima. O autor foi preso e conduzido para a delegacia. O cabo Volta, o sargento Ribeiro, atenderam as ocorrências. Por volta das 21h, os militares fizeram uma operação na área central da cidade, onde foram abordados vários veículos, dentre eles um Volkswagen Gol de cor azul, detectado falta de licenciamento, uma motocicleta Honda CG 125 KS de cor azul, falta de CNH, um Fiat Palio de cor azul, falta de CNH,
uma motocicleta Honda CG 150 Fan de cor preta, falta de licenciamento e CNH. Uma motocicleta CG 150 Fan também de cor preta, falta de CNH. Um Fiat Strada de cor preta, falta de licenciamento. Foram feitos os veículos nos quais não estavam devidamente licenciados, foram apreendidos, todos foram notificados, e aqueles que eram apenas falta de CNH foi liberado para condutores devidamente habilitados. Tenente, a gente percebe que muitas denúncias então tinham fundamento. Muita gente ligava aqui para o programa e pedia, pede a polícia para fazer mais blitz aí. Tem muita gente dirigindo sem habilitação, e nessa resenha aí a gente pode perceber várias pessoas, né, caindo aí nessa malha fina, várias pessoas dirigindo sem habilitação. Às vezes a gente tem condensado agora, tem feito um resumo, às vezes a gente cita a ocorrência específica. Para cada notificação é feito um boletim. Então eu condensei tudo num só para a gente sintetizar e verificar o tanto que tem irregularidade no trânsito. E às vezes a gente faz as operações, mas infelizmente a gente vê que tem uma conivência muito grande, principalmente a gente aqui nesse caso em questão não tivemos menores. A gente vê N situações de menores conduzindo motocicleta, conduzindo veículos, e às vezes os pais são coniventes com essa situação. Então a gente vai passar a tomar as providências mais rígidas, né? Principalmente para com aqueles que entregam a direção aos menores, quem não é habilitado. Mas nesse caso, nessas abordagens aqui, tivemos apenas veículos com falta de licenciamento, falta de CNH, não tivemos menores na condução. Mas realmente procede, as denúncias procedem, é feita a ocorrência constantemente, e a gente vê que esse número, agora, as férias, às vezes o pessoal não fica mais à vontade, tal, mas, então a gente tem qualquer época, tem que estar evitando. Então a gente pede a colaboração das pessoas para estar procurando o órgão de trânsito, procurar a autoescola, tirar sua carteira. Se o documento está irregular, procure sanar, ver o que tem de problema. Principalmente as pessoas, quando vão viajar, que elas se preocupam de olhar documento. Quando está na cidade, elas não preocupam. Então a gente tem que parar com essa situação, achar que, aqui na cidade tudo é... Não, nós vamos tomar as providências de acordo com cada situação. Evidentemente, a gente tem visto também situação que a gente alerta, pessoal parado, às vezes, de forma irregular no trânsito. Tem sido feitas notificações constantemente, certo? Então, a gente tem orientado os policiais para não ficar dando muita... quebrando galho, para a gente agir mesmo dentro da legalidade, mas para notificar. A gente tem visto pessoas parando em fila dupla, é muita comodidade, a pessoa para, estaciona. Não, aqui é rapidinho, só para pegar isso, aquilo outro, só para fazer isso, aquilo outro. Então a gente orienta as pessoas para estacionar, às vezes tem um estacionamento 30 metros à frente. Dentro desse assunto, tenente, tinha até uma pergunta nesse sentido. A pessoa disse, olha, a gente sabe que não pode parar em fila dupla, mas eu preciso levar o meu pai para estar recebendo, né, no dia de pagamento aí dos aposentados, ele precisa levar o pai dele que é aposentado para receber, levar até o banco. Ele chega na porta do banco, não tem como ele estacionar porque tem um ponto de táxi ali. Ele gostaria de saber se porventura ele parar para desembarcar o pai dele. Nesse momento, passar uma viatura, ele pode ser notificado por fila dupla? Não, a fila dupla jamais, até parar está errado. A fila dupla não justifica. A fila dupla é parar e estacionar ao lado de outro veículo. Aí é a famosa fila dupla. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, até não utiliza essa não é a fala, ela é parar, estacionar ao lado de outro veículo. Certo? Até não se usa essa fila dupla. Certa gente que às vezes habitua-se a falar dessa forma. O parar em fila dupla também é infração de trânsito, independente da situação. Cada caso é um caso? Só que é bom, se possível, estacione para o veículo ali próximo ao banco. Tem um ponto de táxi, mas tem um intervalo, principalmente ali na Caixa Econômica Federal. Então tem um intervalo onde que a gente colocou as placas para... Antes era tudo estacionamento, conseguimos colocar aquelas placas de privativo ali, justamente para que o veículo no caso do carro forte não parasse como era comum, né? Ele estacionar no meio da via, às vezes em fila dupla. Aquele espaço é para a viatura fazer o ponto base ali, certo? E também situações como essa também pode ocorrer. Então, evitar de parar em fila dupla. Fila dupla está errado. Parar ali para descer alguém, não tem nada que impeça. Agora, parar em fila dupla não pode não. No caso, ao lado de outro veículo. Isso é independente de cada caso, sempre para esse fim, próximo ao Banco Brasil tem vaga,
próxima Federal tem vaga, que é onde que tem os maiores fluxos de Cicobi também tem uma vaga, onde o TPM pode fazer para esse fim. Os demais bancos, a gente vê, o Itaú utiliza normalmente a vaga ali. O Bradesco, que é um pouco mais retirado, também pode estar sendo utilizado. Então, Tenente, desculpe interrompê-lo, mas o movimento de veículos aqui na cidade aumentou muito. Não seria a hora já de, junto aos legisladores, pleitear aí um estacionamento rotativo na região central? Muita gente vai trabalhar com seu automóvel, para ali 8 horas da manhã e só sai 5 horas da tarde. E aí atrapalha muitos que vão só para, de repente, ir ao banco, fazer uma compra rápida. Não tem lugar para estacionar no centro da cidade. Não seria interessante fazer isso? Interessante, mas teria que saber quem vai estar arcando, quem vai estar fazendo esse tipo de trabalho. Teria que ter alguém, vamos supor, vendendo os talões, alguém fiscalizando, alguém para estar tomando, assim, em muitos locais, às vezes... Isso aí não é a função do poder público, não? Não, pode ser feita, a Polícia Militar pode dar apoio perfeitamente, mas em muitos locais são entidades. Por exemplo, Formiga, até um bom tempo, era o pessoal do patronato, uma entidade onde funciona como se fosse uma creche, os jovens, né, a idade que permite, eles que faz essa venda dos cartões e fazia esse trabalho. Nós até já comentamos em programa anterior aqui, poderia também ser utilizado o pessoal da Fundação João 23, vulgo Rocinha, né? Seria interessante. Não, pode. Uma sugestão, né? Poderia ser feito, tem todo um critério de idade para o negócio da criança, está trabalhando. Antes era mais, hoje em dia tem o Ministério do Trabalho, tem todo um processo, um procedimento acerca dessa situação que tem que estar dentro da legalidade para evitar maiores transtornos quanto no caso trabalhista. Mas, tirando dessa forma, pode ser feito perfeitamente. Alguém tem que abraçar, pegar essa situação, legalizar, verificar e passar para que a Polícia Militar possa estar apoiando, certo? Pode perfeitamente ser feito, pode. Não pode alguém de iniciativa iniciar e fazer esse trabalho. Entendi. Para fins apenas de não, tem que ser voltado para uma entidade, para um fim filantrópico, senão fica uma coisa que a via pública mas pode ser utilizado para esse fim, até questão até de humanidade, até uma forma de estar arrecadando um pouco mais. Como você falou, tem pessoas que às vezes estacionam de manhã o veículo, ele fica ali o dia inteiro, de certa forma até atrapalhando. Certo? Então, realmente é um caso para ser visto, né? E a gente, realmente, como a gente está ajudando o Rocinha, a gente pode estar até verificando esse aspecto, certo? Teve uma última ocorrência aqui, na resenha, já na madrugada de hoje, 1h10, durante o patrulhamento pela rua de Lermando Alves da Cunha, os militares abordaram um indivíduo que ele apresentava atitude suspeita. E ao efetuar a busca pessoal no mesmo, os militares encontraram uma certa quantidade de droga com ele. Ele foi conduzido para a delegacia, a droga apreendida. Então, as resenhas que a gente tinha para passar eram essas ocorrências. Muito bem. A polícia está abrindo aí vaga, né, concurso para admissão de candidatos a curso de formação de soldados para 2014, né, Tenente? Serão oferecidas aí 1.600 vagas, sendo 1.400 para homens e o restante para mulheres. O edital, ainda assim, a gente até orienta as pessoas, né, que têm interesse. Até a gente tem muita procura. Hoje, a Polícia Militar, de modo geral, acho que o emprego público, acho que a gente tem que pensar, às vezes, sair um pouquinho dessa mesmice e achar, ser policial é perigoso? Toda profissão é perigosa. Não tem nada que seja tranquilo. A vida hoje, ela realmente é difícil. Então, que a gente tem que ser um bom profissional, em qualquer área que você for atuar. Se você for bom profissional, trabalhar de forma correta, você vai se sobressair. E a Polícia Militar, de modo geral, né, a profissão, no caso, a instituição na qual eu estou aqui representando, ela oferece condições de você progredir na sua carreira. Você tem condição de você angariar algo mais pós-graduações, dependendo apenas do seu esforço. Então, acho que é algo que a gente tem que tentar. Então, se você tem vontade, tem interesse, eu acho que é uma profissão. É perigosa? Sim. Mas você tem condições de exercer um trabalho onde você tem condições de ter um salário bom, onde você possa tem condições de, além de iniciar como soldado, ter um salário bom, e você pode também angariar novas, subir, né, galgar algo mais. Às vezes, em muitas empresas, você chega a um ponto que você estagna, fica estagnado, você não tem como progredir. Você chega no momento quando você chegou no máximo. Ou você é dono da empresa, ou então você tem que partir para outra. No caso em questão da Polícia Militar, você tem como você está tentando algo mais. Então a gente orienta as pessoas para quem tiver interesse entrar no site, né,
que pode ligar para o 190, ou então você clica lá no Google, PMMG, ele normalmente vai te dar o site onde você vai ter todos os acessos, certo? Pode ligar para o 190, que no 190 também o militar vai estar informando o site, onde você pode buscar informações acerca do site. No site, no caso da Polícia Militar, você vai ter acesso a editais anteriores, vai ter acesso a provas de concursos anteriores, para que você possa ter noção do nível das provas, né? O que é matéria, né? Para que você possa se preparar para o concurso, que realmente hoje está muito concorrido. Eu tenho uma informação sobre esse concurso aí. O concurso, as inscrições, elas estarão abertas de 14 a 28 de fevereiro e podem ser feitas no site www.pmmg.gov.br/CRS. O /CRS, esse aí, você pode até ignorar. O CRS é o Centro de Recrutamento e Seleção. É um local, no caso na Rua dos Pampas, em Belo Horizonte, no complexo ali do Prado, onde tem academia, tem a cavalaria, tem o Centro de Formação de praças e também de oficiais, onde funcionam clubes oficiais também. Então é um complexo, um quarteirão muito grande, onde tem que funcionar várias no caso da Polícia Militar. Vários setores, vários segmentos aí da PM. Da Polícia Militar. Então tem o Centro de Recrutamento e Seleções, também está dentro desse local, nesse complexo, certo? Lá no Prado. Então, se você entrar no Google, só facilitando, às vezes a pessoa tem dificuldade de guardar, Google, clica lá, PMMG. O Google vai te dar o site automaticamente, você clica nele, aí lá você vai entrar em concursos internos e públicos. Entra em concursos públicos, ele vai te levar até o concurso que você deseja. O próximo edital, se está a inscrição a partir do dia 14 de fevereiro, talvez não tenha acesso ainda ao edital. Então, se tiver, bem, se não tiver, pega o edital dos últimos concursos que tiveram. O edital, normalmente as matérias, elas tendem a aumentar alguma coisa mais nova, mas você vai ter uma noção, principalmente daquelas matérias básicas, sobre do ensino fundamental, né, do ensino médio. Você já vai ter aquelas matérias, você já ir estudando, se preparando, e aquelas matérias também que são institucionais, direitos humanos, alguma coisa sobre, no caso, a instituição. E é bem demorado, porque a prova vai ser no dia 14 de abril. O curso tem duração de 9 meses e começa em janeiro de 2014, quer dizer, é uma preparação bem longa, né? Porque começa agora no início do ano, as matrículas aprovam 14 de abril, o curso tem duração de 9 meses e começa só em janeiro de 2014, é demorado, né, Tenente? Eu não olhei detalhes sobre, não, porque sempre sai, no caso, isso tem que verificar, talvez pode estar tendo algum atropelo assim na informação, não sei se é isso realmente. Talvez seja isso, mas o processo seletivo ele começa antes, porque tem vários. Hoje em dia a Polícia Militar está tentando dar uma transparência. Se a pessoa tem algum antecedentes, eles estão tentando tirar o candidato antes dele iniciar o processo. Certo. Se tem antecedente criminal, automaticamente, se a pessoa estiver interessada, ela pode descartar a situação. Então, se você tem qualquer coisa que desabone você já vai ser descartado. Então, no edital, ele explica direitinho. Você tem que ter altura mínima de 1,60 m de altura. Tatuagem pode ter, desde que não transponha a farda. O que é, no caso, a manga? Quem tem tatuagem? Não pode ficar na vista. Eu estou vendo o senhor fardado, mas eu não posso visualizar a tatuagem. Tatuagem nas costas, não tem nada que impeça. Na perna, idem. No braço, desde que não transponha a altura aqui, no caso da manga da camisa. E assim, também no pescoço, você tem uma tatuagem muito de forma que dá para visualizar. Por quê? Para a gente ter uma imagem. Não que quem tenha tatuagem passa uma imagem negativa, mas a instituição ela tem um padrão. Aí cada um com a tatuagem, uma verde, uma azul, uma vermelha, fica uma coisa. Então a gente tem que padronizar. Então a Polícia Militar tem um padrão, tem uma forma de agir. Você pode ter o corpo todo tatuagem, desde que não transponha a farda. Quando você está fardado, você tem que estar homogêneo, tem que estar todo mundo de forma igual. O senhor falou uma coisa interessante aí, há poucos dias, questão de 1, 2 anos, poucos dias não, pouco tempo, uns 2 anos que eu fiquei sabendo isso, e não me atentava, provavelmente as pessoas nem se atentam para isso. O policial militar não usa barba. Não pode ter barba, né? E aí depois que eu fiquei sabendo, eu passo a olhar para todos que vejo na televisão, os daqui, você não vê um policial com barba. A farda em si,
ela impede você de usar barba, né? Nem que seja parada não pode. O bigode, sim, bigode pode. Apesar que eu, por exemplo, tem muitas pessoas que usam bigode. Eu, por exemplo, em Mombi não tem nenhum policial que usa bigode. Mas o bigode é permitido. A barba não. Certo? E tem a gente até com a costeleta, tem altura, não pode ser muito grande. O cabelo tem um padrão, não pode ser grande também, tem um corte padrão. De maneira, não pode ficar Por quê? A polícia militar, ela prima por quê? Uma padronização, no caso, quem está fardado. Senão amanhã chega um policial cabeludo, um policial barbudo, costeleta de uma forma ou de outra, fica uma coisa totalmente... então, quer dizer... Não fica uniforme. Uniforme. Né? Então, o militarismo, ele prega isso. Apenas uns detalhes. Exceto, agora... Tem instituições, tem no caso, por exemplo, quem faz serviço investigativo, por exemplo, evidentemente você tem que estar de forma a estar se identificando mais com cada comunidade, fazer o serviço de detetive, por exemplo, no caso da Polícia Civil, já não tem justamente por aqueles que possam se infiltrar e fazer o serviço investigativo. Tem que ficar já bem civil mesmo, né? Bem a caráter. Bom, só uma questão aqui. Um ouvinte disse que frequenta várias festas e ele já conversou com pessoas que trabalham como segurança nessas festas e diz o seguinte: ele não está se sentindo seguro. Diz que quem vai estar promovendo uma festa vai até o quartel e pega uma orientação lá. E a polícia diz: você tem que ter para esse tipo de festa 10 seguranças. Tá, ele sai com esse papel dizendo que tem que ter 10 seguranças. Só que no momento da festa ele contrata só 4 ou 5. Aí a pessoa se sente insegura sabendo que deveria ter mais segurança ali. Seria um caso de a polícia estar orientando, né, aos promoters a não economizar nessa parte, porque se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é de quem está promovendo a festa. Não só orientando, como também fiscalizando, né? Cabe fiscalização também. Cabe, a gente vai estar até uma situação que a gente não tinha percebido, né? A gente vai passar, no caso, a estar verificando isso mais de perto. Porque caso esteja realmente ocorrendo essa situação, a gente vai estar comunicando o Ministério Público para que os alvará, Prefeitura, o Ministério Público não conceda. Realmente, alguns eventos, ele carece de uma segurança particular, onde tem essa segurança para quê? Para que as pessoas que possam estar frequentando, participando desse evento, tenham a segurança. Porque a Polícia Militar, ela não tem que estar dando segurança como diz, uma festa particular para que a pessoa tenha, para estar ganhando fundo para si própria. A Polícia Militar, o serviço dela em si é prestar segurança para a comunidade, para quem trabalha, para quem... Agora você sai, para prestar um exemplo, tem uma festa num determinado local. A Polícia Militar faz o policiamento ali, faz a presença ali com efetivo, que seria o ideal. E a cidade fica desguarnecida? Não é correto. Não é justo. As pessoas, o policiamento é para atender a comunidade em geral. Ela pode passar ali de vez em quando, naquele local, perfeitamente, pode, deve. Agora não promotor pode ficar o tempo inteiro ali, porque a cidade vai ficar desguarnecida, outras pessoas vão estar necessitando, a praça, os bairros, as pessoas necessitam do policiamento preventivo, que às vezes nem sempre a gente consegue fazer. Então, se a gente ficar dando atenção concentrado o tempo inteiro para um evento, a cidade fica, às vezes as pessoas são prejudicadas. Então a coletividade tem que ser, como diz, o atendimento maior para a coletividade e não apenas 1 ou 2. A gente sabe também que se um promotor quer ter o policiamento lá dentro, eu gostaria de ter 2 policiais ali. Não, a pessoa pode até querer. A gente tem como recolher a taxa de segurança, só que o detalhe é que disponibilidade. Tem que ver disponibilidade. Às vezes nem sempre a gente tem essa disponibilidade. Hoje a gente tem solicitado para que ele contrate o segurança e a Polícia Militar faça uma passagem 5, 6 vezes, se for o caso, até mais, na noite. Por exemplo, Réveillon. Teve eventos em alguns clubes, a Polícia Militar fez presença. Teve na praça, a Polícia Militar fez presença. Felizmente transcorreu, não tivemos nada mais grave. Entendeu? Apenas um ou outro incidente, isso é normal em festas como essa. Tem uma briguinha aqui, isso é normal. Aglomera pessoas, sempre tem, né? Sempre, às vezes um esbarra no outro, às vezes sem querer, a pessoa às vezes não está com aquela devida, às vezes está um pouco exaltada, às vezes acontece um desentendimento. Às vezes uma agressão mais grave, outra mais leve. Isso é normal, infelizmente. Mas o evento em si, as pessoas têm que se preocupar, estar colocando segurança para promover, para que evite que realmente tenha a devida segurança para quem está naquele evento. Bom, uma orientação de um ouvinte aqui, ele disse que nasceu o filho dele, quando nasce a pessoa, o hospital emite um papelzinho para que você vá até o cartório para registrar a criança. O ouvinte disse que perdeu esse papel. E o hospital foi uma cópia.
uma cópia desse papel para que ele registre. Ele chegou no cartório, o pessoal do cartório disse que com cópia não registra, só com o original. Ele perdeu o original, o hospital não emite um outro, só a cópia. Ele gostaria de saber o que fazer nesse caso. Pode fazer um boletim, fazer um BO desse documento e depois ir lá no cartório para registrar, porque ele perdeu. Fazer o quê? O boletim já vai ajudar a falar, eu realmente perdi, né? Aí é um bem maior. Caso o registro, a criança não tem culpa. Vamos supor que esse pai, ele, mesmo que ele tenha dado causa a isso, a criança não tem culpa. Agora, o pai, evidentemente, a mãe não quis perder. Lógico Perdeu. não. É uma situação que pode acontecer. Você perde, você não quer. Ainda mais com o filho, você vai lá registrar ele. Aí você perdeu esse documento. Agora, a criança vai deixar de ser registrada? Então, pode estar fazendo um boletim de ocorrência para... Tem coisas que tem que ser maleável também, né? Sobre a perda no caso, faz um boletim de ocorrência acerca da perda e vai lá e explica que perdeu. Em caso realmente não queira registrar, aí cabe um boletim de ocorrência também. Aí é um caso mais grave. No caso, o cartório realmente se detectou que houve a perda, não tem outra solução, tente, né, conseguir até uma outra cópia, um original, eles concedam outro original no hospital. Agora, em caso realmente não conseguir, eles vão deixar de registrar a criança. Isso aí também é inadmissível. Muito bem, tenente, muito obrigado pelas informações, então. Um bom fim de semana, boa sexta-feira e bom fim de semana aí para o senhor, para todo o pelotão aí nosso, que seja um final de semana tranquilo. Até segunda, então. Até segunda. Este foi o programa Polícia em Notícia, desta sexta-feira, 4 de janeiro de 2013. Você ouviu Polícia em Notícia. Oferecimento CENIG, a melhor energia do Brasil.